Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 a 42. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: "Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Eu estava falando a respeito dele quando disse: "Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é." João continuou: "Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus." No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: "Aí está o Cordeiro de Deus." Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: "O que é que vocês estão procurando?" Eles perguntaram: "Rabi, onde é que o Senhor mora?" Rabi quer dizer mestre. "Venham ver", disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o havia seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: "Achamos o Messias." Messias quer dizer Cristo. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: "Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas." Cefas é o mesmo que Pedro, que quer dizer pedra. Há alguns textos do Evangelho que, quando são designados para reflexão, trazem uma certa facilidade para a gente estudá-lo, porque ele já vem todo muito bem dividido. É o caso desse texto aqui. Nós temos 3 momentos distintos: um momento em que João encontra Jesus e aponta para Jesus, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus. Também tem um segundo momento em que os discípulos, os seguidores de João, passam a seguir a Jesus, e eles então perguntam a Jesus: "Onde é que o Senhor mora?" E ele então responde: "Venha e veja." E tem um terceiro momento em que Jesus muda o nome de Pedro. E esses 3 momentos são importantes nesse texto, porque cada um deles traz informações importantes para aqueles que seguem o exemplo de Jesus ou que se declaram seus discípulos, seus seguidores. Começamos com a primeira parte do texto, que é o texto que traz João Batista afirmando que Jesus é o Cordeiro de Deus. E aqui é importante a gente entender que quando ele fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, não tinha um sentido só. Ou seja, as pessoas podiam entender de várias formas. Isso porque a ideia do Cordeiro de Deus já vinha do Antigo Testamento e de textos diferentes. Você vai, por exemplo, encontrar o Cordeiro que é providenciado pelo próprio Deus na hora do momento do sacrifício de Isaac, e que o próprio Deus faz com que, em vez dele sacrificar Isaac, eu estou falando aqui obviamente de Abraão, ele então sacrifica esse cordeiro. Poderia perfeitamente pensar que era uma referência a essa função do cordeiro que é providenciado por Deus para o sacrifício no lugar de Isaac, e portanto um símbolo de redenção. Não vai matar o filho, vai sacrificar o cordeiro. Mas também, já na época
do Êxodo, você tem a figura do Cordeiro da Páscoa, que é o cordeiro que era usado para celebrar a saída de Israel do Egito e que estava associado, por conta disso, à libertação da escravidão. Outro texto importante nós encontramos, e a gente sempre fala dele aqui, em Isaías 53, que é a figura do servo sofredor, que é aplicada no Novo Testamento a Jesus. E lá no texto do servo sofredor, há uma expressão que diz assim: como um cordeiro foi levado ao matadouro. Você percebeu? Já tem aí 3 ideias diferentes ligadas ao cordeiro e que as pessoas podiam associar com aquela afirmação de João apontando para Jesus. E ainda havia uma quarta que era mais comum entre os textos judaicos, que falavam do cordeiro guerreiro, o cordeiro apocalíptico, aquele que viria para livrar o povo de Israel. Tudo isso estava incluído na única afirmação de João, dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Mas para ficar mais claro, João continua e diz: que tira o pecado do mundo. E aqui você vai encontrar em todo o Evangelho, e desde o começo do Evangelho, a ideia de que o sacrifício de Jesus como cordeiro, seja lá qual for o significado que se use para aplicar a ele, é sempre algo maior do que eles pensavam, que tira o pecado não de Israel, não de não do escolhido, não do melhor, não do especial, mas tira o pecado do mundo. Ou seja, o sacrifício de Jesus é universal, ele abrange o universo todo, o mundo todo, mesmo estando firmado sobre aquela esperança que os judeus tinham de purificação e de renovação. E essa afirmação é uma afirmação poderosa da missão de Jesus como a solução definitiva de Deus para o problema humano fundamental, que é o pecado. O ser humano, desde o começo, sempre esteve nessa situação de lutar contra aquilo que ele é, para ser aquilo que ele devia ser. E o que é que fez isso? Tornar a vida do ser humano difícil, a presença do pecado. E agora vem João e diz: eis o Cordeiro de Deus, seja lá qual for o sentido que você queira dar para o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Ou seja, é alguém capaz de libertar e de livrar a humanidade toda. E é importante a gente lembrar que esses símbolos aplicados a Jesus, antes de serem uma doutrina, uma afirmação de quem pensou e chegou à conclusão a respeito de quem é Jesus, são também metáforas que provocam desejo e esperança. Cordeiro de Deus não é uma fórmula teológica fria, é uma imagem do inocente que assume a violência do mundo para desarmá-la. Ao contrário do que a gente ouve muita gente dizendo hoje no meio evangélico, que é para armar as pessoas. Não. Jesus vem para desarmar, para tirar essa ideia. João Batista aponta para Jesus não como alguém que é um teórico da salvação, mas como a encarnação de um Deus que se oferece, que se faz vulnerável. Tirar o pecado do mundo não é um ritual jurídico, mas um gesto que livra o ser humano da sua condição de medo, de culpa e de separação. E portanto essa primeira parte do texto aponta para Jesus como aquele que é a solução de Deus para a realidade do homem. Mas aí acontece algo interessante no texto. 2 dos seguidores de João Batista, quando ouvem João falar a respeito de Jesus, começam a seguir a Jesus. E aí vai acontecer algo estranho, porque eles começam a seguir Jesus, e o texto diz que Jesus olha para trás e vê os 2 seguindo e diz: escuta, o que é que vocês estão fazendo? Para onde vocês estão indo? É lógico que ele sabia que eles estavam seguindo a Jesus. E eles então vão dizer: mestre, onde é que o senhor mora? Onde que o senhor vive? E aí a resposta de Jesus é muito interessante.
onde o Senhor mora? E a resposta é: vinde e vede. Os discípulos de João, que eram fiéis, leais a João Batista, transferem a sua lealdade agora para Jesus. E aqui é importante a gente notar a importância daquele testemunho dado por João. Eles só estão seguindo Jesus porque João falou: não sou eu, é ele. Veja a importância do testemunho dado por João. 2 dos seus seguidores agora o abandonam para seguir a Jesus, porque ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então a pergunta deles: onde é que o Senhor mora? Essa pergunta vai muito além do endereço e é na realidade um pedido para conhecer a origem, o caráter e quem é o mestre a quem agora eles estão seguindo. E a resposta de Jesus: venham e vejam, é um convite à experiência, ao conhecimento de quem se relaciona e que leva tempo para isso. E aí nós vamos perceber que esse convite à intimidade e ao conhecimento de quem é Jesus faz com que aqueles 2 discípulos passassem o dia todo com ele. Tem alguma importância nessa expressão de Jesus? Olha, essa expressão de Jesus é muito importante para a vida das comunidades de fé, daqueles que se dizem seguidores de Jesus. E por que isso é importante? Você percebeu que Jesus não diz para eles assim: vem cá, eu vou explicar a diferença que existe entre João Batista, que vocês seguiam, e eu, que sou o seu novo mestre. Ele não está interessado nisso. Jesus não vai dar uma aula para eles de quem ele é. Jesus não vai dizer qual é a diferença da sua mensagem para a mensagem de João. Ele não vai usar esse tipo de pedagogia. Sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai convidar os 2 para que eles passem o dia com ele, para que eles convivam com ele. Jesus não dá uma aula, ele diz: venham experimentar a minha vida, venham sentir o cheiro da minha casa. Essa é a pedagogia de Jesus, a pedagogia do encontro, a pedagogia que faz com que as pessoas convivam com ele. E por isso ele faz a pergunta: o que é que vocês estão procurando? E essa pergunta é fundamental nesse texto. A fé que é despertada nesses 2 seguidores começa com o desejo, uma curiosidade, e vai resultar naquilo que é o seguimento de Jesus. Essa forma de Jesus deveria ser exatamente a mesma da comunidade de fé hoje. Quando alguém olha para a gente e diz assim: você vai em alguma igreja? Você devia dizer para ele: vem cá, vem conhecer a minha igreja. Porque se a igreja realmente estiver seguindo a Jesus Cristo, a pessoa que vai a essa igreja vai se sentir acompanhada de pequenos cristos, exatamente como Jesus fez aqui. Venha me conhecer, passe o dia comigo. E aí nós temos que reconhecer: será que se a gente chamasse alguém para vir para a nossa igreja e para conviver com a gente aqui, será que ela ia reconhecer na nossa comunidade a presença de Jesus? Ou ela ia dizer: ih, rapaz, é a mesma porcaria de outras que eu já fui, né? Lá o pessoal só briga, parece que aqui também, né? O convite de Jesus é muito importante, porque mostra a maneira como ele se relacionava com aqueles que queriam segui-lo. E é exatamente essa maneira que a comunidade de fé deveria fazer, para demonstrar para as pessoas que nós estamos, assim como esses 2 discípulos, também seguindo a esse Jesus. E aí então eles vão e começam a seguir a Jesus. E aí o efeito disso é imediato. O texto diz que André, um dos 2 que estavam ali, quando percebe quem era Jesus e percebe que a coisa era outra, o que ele faz? Ele vai para a casa dele, chama Simão, que era o irmão dele, e fala: Simão, e olha a expressão que ele diz: achamos e encontramos. O que André faz? André
simplesmente compartilha com alguém que é importante para ele a descoberta. E essa é a característica de quem convive com Jesus. Quando André encontra Jesus, ele se torna imediatamente um modelo de testemunho cristão daquela época. Encontrar alguém e trazê-lo a Jesus. E aí então nós vamos ter a mudança de nome de Pedro, que é também importante nesse texto. Você já imaginou? Pedro, todo mundo conhece muito bem a história de Pedro, porque já leu os evangelhos, já viu como que Pedro agia, um sujeito impulsivo, um sujeito que antes de pensar, primeiro ele age, né? Você se lembra muito bem do texto em que Jesus está sendo preso, né? Está lá no momento de ser preso, e chega alguém para prender Jesus, e antes que ele chegasse perto dele, Jesus já tinha cortado a orelha do sujeito. Aliás, Jesus não, Pedro. Esse era Pedro, era um sujeito impulsivo, um sujeito estourado, né? Aquele tipo que hoje em dia a gente diria, primeiro ele age, depois ele pensa. Esse era Pedro. Mas aí ele encontra Jesus, e ele fica 3 anos seguindo Jesus até a morte e ressurreição do Mestre. E aí você pensa assim, puxa vida, né? Tanto tempo com Jesus, isso mudou Pedro completamente. Se você já teve a oportunidade de ler a primeira carta e a segunda carta de Pedro, você vai encontrar Pedro dizendo assim: irmãos, sede pacientes. Aí ele fala, ô Pedro, você deve estar de brincadeira, né? Você dizendo para a gente ser paciente, você era assim, impaciente, mas aprendeu com Jesus, aprendeu a ser manso, a ser calmo, e ao mesmo tempo a ser correto, a ser justo. O que é. Lembra da expressão de Jesus? Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Não tem meio termo, não tem mais ou menos, não tem, tá certo até a página 3, não tem isso. O evangelho ou é branco ou é preto, não tem tons de cinza. E aí o que nós encontramos? Jesus encontra-se com Pedro, depois de André dizer, achamos, e o grito de alegria é esse: achamos o Messias. Veja que esse grito é um grito de alegria da descoberta, não a posse ou a pose de quem possui uma verdade. Não é alguém que descobriu a verdade definitiva, é a alegria de quem encontra o verdadeiro Messias. Trazer o irmão é o impulso natural do amor que encontrou algo bom. Compartilhar é o que André faz. E a mudança de nome de Pedro é profundamente significativa. Deus em Jesus é aquele que nos chama pelo nosso nome verdadeiro, ainda que não sabemos. Quando a gente olha para Pedro, a gente diria, Pedro não era uma característica óbvia de Simão, que era impulsivo. Pedro era uma promessa, uma identidade futura, um destino que nasceria do convívio com Jesus. Era Deus criando a Pedro de novo. Jesus não vê o que Simão é, mas o que ele pode se tornar quando for tocado pelo amor. O mesmo se dá com cada um de nós. Não importa quem nós somos, importa quem Deus quer que a gente seja. Importa quem nós podemos ser quando seguimos e convivemos com o verdadeiro Messias, Jesus Cristo. Essa é a realidade daqueles que encontram a Jesus. Foi a realidade de André, foi a realidade de Pedro, deve também ser a nossa realidade. Se a pessoa faz 40, 50 anos que está na igreja e é a mesma pessoa que era antes, alguma coisa está errada, porque não é possível conviver com Jesus e continuar sendo o mesmo. Foi assim com todos os que encontraram com Jesus, e continua sendo assim com aqueles que encontram Jesus nos nossos dias. Um texto que nos apresenta 3 momentos distintos. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que é capaz
de livrar o mundo todo do seu maior problema, o pecado. E esse testemunho faz com que aqueles que seguiam João se tornem agora os que seguem a Jesus. E eles então pedem a Jesus para ficar com ele, como deve ser com todo aquele que se dispõe a seguir a Jesus. Você não crê no momento e não precisa mais nada, agora eu já estou salvo, está tudo maravilhoso. Não, você começou a caminhada, agora a sua caminhada é com Jesus, é com Ele. Até quando? Até quando Ele permitir. Essa é uma caminhada que começa na conversão, mas continua até o momento que Deus nos chamar. Você sabe o seu nome, eu também sei o meu, mas Jesus sabe o nome que nós deveríamos ter, como era o Pedro. Talvez a gente ainda seja meio Simão, meio distante de quem Pedro se tornou. Talvez o Espírito ainda tenha que trabalhar na nossa vida para que a gente seja mais Pedro e menos Simão. Mas é essa maneira que acontece na vida do que crê. Jesus sabia quem era Pedro, por isso ele pôde dizer: você não vai ser mais Simão, você vai ser Pedro. Você vai ser aquele que vai ensinar aquilo que hoje seria impensável, ser paciente para um sujeito que era intempestivo. Essa é a realidade de quem encontra Jesus. A pessoa muda, porque o convívio faz com que ela se torne mais próxima de Pedro, menos de Simão. Que nós possamos aprender com esse texto, que nós possamos, como comunidade de fé, também poder falar para as pessoas: venha e veja como é que é a vida daqueles que seguem a Jesus. Veja como são pequenos cristos. E aí então você vai poder testemunhar daquilo que Deus fez por você e que faz pela comunidade. Que Deus possa nos abençoar. Amém.